Flamengo busca vitória para não se afastar do líder Atlético Mineiro, que permanece com vantagem de 11 pontos e 2 jogos a mais que o Carioca. A diferença pode cair para 5 se o rubro-negro vencer as partidas em atraso. O Flamengo não é tão forte assim quanto esses jogadores todos que estão fora, mas nós temos esse grupo, o grupo está querendo, o grupo está em busca do tricampeonato. O Flamengo é o único clube que está disputando essas 3 competições e a cada 3 jogos, a cada 3 dias, melhor falando, nós temos sempre uma decisão e a gente precisa vencer para continuar vivos, então não é fácil. O Cuiabá vem de uma vitória importante contra o Sport após 5 jogos sem vencer. O objetivo é manter-se na Série A depois de conseguir o acesso pela primeira vez. E tentar, né, jogar pela bola, né, aquele contra-ataque que pode sair aquele gol e segurar a partida. Penso que se a gente for lá pensando em jogar aberto contra o Flamengo, vai dificultar as coisas, né? Porque para jogar aberto com o Flamengo é complicado. Em segundo lugar na tabela, o Flamengo já tem aproveitamento superior ao Brasileiro de 2020 até o mesmo período da competição. Dos 69 pontos disputados em 23 jogos, a equipe soma 45 neste ano, enquanto na temporada passada foram 42, ocupando o terceiro lugar com o mesmo número de partidas dos adversários. Em 2020 foram 38 gols e em 2021 já são 46. Para essa partida, Renato vai contar com o retorno de Gabigol, Everton Ribeiro e Isla. Pedro, que levou uma pancada no joelho, fez regenerativo e deve estar à disposição. Davi Luiz e Diego já trabalham com bola, mas sem previsão de retorno. Arrascaeta e Bruno Henrique seguem em tratamento. Senhoras e senhores, bora falar um pouco desse jogo importante, Flamengo e Cuiabá. Começando por esse personagem, Sormani, Andreas Pereira. Novo motor rubro-negro, meia é quem tem mais presenças em jogadas de gol do Fla desde que ele estreou. Presenças 8, construções 4, 1 assistência e 3 gols. Começo perguntando para você, Sormani, o seguinte: o Andreas Pereira, quando chegou, a discussão era basicamente aquela história: Gerson, é ali que ele vai jogar, no lugar do Gerson? É o substituto do Gerson e tudo mais? Com a data FIFA e o Flamengo sem Arrascaeta, sem Gabigol, sem Everton Ribeiro, ele ocupou um papel mais adiantado. O Arrascaeta está fora, o Bruno Henrique está fora, então, assim, em tese, dá para escolher onde o Andreas Pereira vai jogar. Nesse momento, você escolheria onde, Sormani? Felipe, ele pode, aquilo que você falou, ele tem múltiplas funções em campo, né? Ele pode jogar em várias posições, ele é útil ao Flamengo. O importante agora é isso. Não dá para você repetir o de 1 a 11, como se dizia antigamente, né? Em todos os jogos, você vai variar. É claro que se todo mundo estiver em campo, eu colocaria como uma espécie de segundo volante ao lado do Arão, tirando o Diego do time, para manter o Everton Ribeiro, o Arrascaeta, o Bruno Henrique e o Gabriel lá na frente. Eu faria isso, entendeu? Com todo mundo tinindo, com todo mundo à disposição do treinador, do técnico Renato Gaúcho. Eu acho que ali ele poderia ser muito útil ao Flamengo, como ele pode ser útil também se o Arrascaeta não puder jogar, como ele pode jogar pelas beiradas também, como ele jogava no United. É um jogador com formação europeia, é a primeira vez que ele joga no Brasil. O entendimento tático do jogo dele é muito grande. Então essa é uma vantagem que ele leva em relação aos demais. É um jogador que está aparecendo, fez esse gol aí essa batida na trave, né? O gol de falta que ele fez nesse jogo pro Flamengo que não marcava gols de falta havia 3 anos, né? E é uma contratação em tanto. Nós já discutimos isso em outros programas com insistência. Eu acho esse menino aí, o Andrés, olha a velocidade dele nesse gol aí, por exemplo, né? Essa velocidade o Gerson não tem. Eu acho que ele é mais jogador do que o Gerson. E o Flamengo perdeu o Gerson, vendeu por 25 para o Marseille. O preço dele me parece que é 20 milhões de euros. Mas nada que uma boa conversa não resolva. O Flamengo tem dinheiro para isso. Eu não deixaria escapar essa oportunidade. Eu pagaria mesmo dinheiro alto nesse menino, porque o Flamengo é também um banco, vamos dizer assim, porque ele tem que estar preocupado com a sua saúde financeira. Mas mais importante do que tudo isso é o Flamengo estar em campo, ganhando campeonatos, sendo campeão, estando na mídia e gerando dinheiro. Boa, Sormani. Ô Eugênio, é claro que a gente costuma bater na tecla que quando o time é arrumado, você chegar a um time arrumado, é mais fácil você chegar jogando e jogando bem. Mas também aquela orquestra que tá tinindo, se o violino dá um
todo mundo percebe, também grita. Te surpreende talvez não seja a palavra, mas manterei ela na falta de uma melhor. Te surpreende chegar e dar o clique tão rápido? Ou você acha que, pelo que disse o Sormani, um cara que tem formação, não aprendeu a jogar futebol quando tinha 23 anos lá, ele nasceu jogando futebol lá, esse compreendimento que ele tem do jogo facilitou? Acho que sim, acho que tem essa capacidade dele, porque dá ao Andréas Pereira uma versatilidade enorme, né? Ele é um jogador, como o Sormani falou, que pode jogar em diferentes funções na equipe. Mas eu acho que, acima de tudo, o que facilita o trabalho dele é o talento que ele tem, né? É um jogador muito talentoso, que tem visão de jogo, que tem um bom passe, que tem a técnica do passe curto, do passe longo, finaliza muito bem de fora da área. E é um jogador que encaixou no time, né? Realmente, ele chegou nessa orquestra não para ser mais um. Ele não está lá atrás fazendo a harmonia, não. Ele está solando na orquestra. Essa é a diferença dele. Não é o coadjuvante. Ele veio e tem sido, desde que chegou, cada vez mais um protagonista no time, como foi nesse último jogo aí. Ele já chega fazendo gol. O primeiro jogo dele, ele entra, menos de 5 minutos depois, ele faz um gol lá na Vila Belmiro, inclusive contra o Santos, com um toque na bola. E aí depois ele passa a ocupar o espaço do Diego, que é um segundo homem, e depois, agora com a data FIFA, com a saída do Arrascaeta, ele é avançado para jogar um pouco mais perto da área. Mas ele flutua por esses espaços, porque em alguns momentos, mesmo jogando na posição do Arrascaeta, ele volta para buscar essa bola. Ou jogando como segundo homem, ele chega na área para finalizar. Então ele é que a gente chama de todocampista, que joga em todos os espaços do meio-campo. Sormani, tem um personagem legal para esse jogo que é o próprio Gabigol. Ficou fora e quando saiu, ele vinha para os padrões de um Gabigol num jejum de gols, mas dando assistências, especialmente para o Bruno Henrique, que não joga. A data FIFA, o período de seleção, que tipo de astral você acha que traz? Que tipo de astral, a inércia dessa semana, ele carrega para esse jogo, Sormani? Você está dizendo o Gabriel, né? Eu acho que o Gabriel, ele chega com 2 gols aí na bagagem, né? Desembarca, chega em casa, abre a mala e, pumba, 2 gols pulam com a camisa da seleção brasileira. Isso é muito bom, isso é muito importante, porque o Brasil está procurando esse camisa 9, né? Não é o Firmino, não é o Gabriel Jesus, o Gabigol até agora não convenceu, tem o Matheus Cunha, então ele segue nessa briga, ele quer disputar a próxima Copa do Mundo. Então chega entusiasmado, com um astral altíssimo com o desempenho dele, entendeu? Isso é bom. O jogo contra o Uruguai foi um jogo fácil. O Uruguai tornou-se um freguês de caderneta do Brasil. Há 20 anos não ganha da nossa seleção. Aliás, se a gente botar um asterisco aí, eu acho que o ponto fora da curva foi o Maracanaço, hein? Fora disso, o Brasil nunca teve grande dificuldade com o Uruguai, não. Mas teve a final de 50 e isso a gente não esquece jamais. Mas, de qualquer maneira, o Gabriel foi lá, fez o golzinho dele. Se não tivesse feito, seria pior ainda. Eu considero titular, Felipe. Acho ele um jogador com mais qualidade do que o Pedro. O Pedro é um jogador de campo de atuação mais limitado do que o Gabriel. E o Gabriel não, se movimenta mais, tem mais velocidade. Ele é mais letal do que o Pedro, eu acho. Ele é mais carismático, ele impõe mais medo ao adversário do que o Pedro. Mas não estou diminuindo o Pedro com isso de jeito nenhum, hein? Gostaria muito que o Pedro jogasse no meu time. Acho ele um ótimo jogador também. Tenho certeza que muita gente gostaria também, viu, Sormani? Eu entro nessa fila, mas vamos lá. Ô, Eugênio, em relação ao jogo com o Cuiabá, Flamengo e Atlético Mineiro, em tese, tem jogos muito chaves, mas tem aqueles jogos que eles não podem se complicar. A gente está falando do Campeonato Brasileiro, que não é fácil, de um Cuiabá, por exemplo, que faz uma campanha muito boa para o que se espera de um Cuiabá. Para o estreante de primeira divisão, exatamente, muito acima do esperado. Exatamente. Se todo mundo imaginar que Flamengo e Atlético Mineiro vão atropelar todos esses rivais, e eles pensarem isso, os jogadores, algum chabu vai dar em alguma rodada. Uhum. Como espantar isso? Esse jogo, você imagina algum risco ou você acha que o Flamengo não corre esse risco, ele já provou não ter essa mentalidade do já ganhou? Jogos, no caso. Futebol é futebol, né? A gente sabe que as surpresas acontecem. Mas eu acho que dessa vez não vai ser surpresa, não. Acho que o Flamengo vai vencer e vai vencer bem. Agora, eu posso achar isso, como você falou, os jogadores não. Os jogadores têm que entrar em campo para resolver a partida. Agora, eles podem fazer como fizeram contra o Juventude. Resolveram o jogo em meia hora e depois administraram. Uhum. E o Flamengo tem até a necessidade disso, de resolver o jogo
para descansar com a bola rolando, porque é um time, como disse o Renato agora há pouco, a gente viu ali a entrevista dele, que a cada 3 dias tem uma decisão. Ele não pode perder jogo nenhum. Porque no Campeonato Brasileiro ele está atrás, ele precisa tirar uma desvantagem que ele tem em relação ao Atlético. Copa do Brasil ele não pode perder, mata-mata. E é jogo já quarta-feira com o Atlético Paranaense. Lá na frente tem final da Libertadores, é um jogo só, aí que não pode perder de jeito nenhum. Então é sempre decisão. Mas, como ele tem tido uma média de desempenho bem superior à dos adversários que ele enfrenta, é possível que ele faça isso, que ele tente resolver o jogo cedo, para depois ir levando, administra, coloca aqui um reserva, alguém que não está muito rodado para ganhar também ritmo, porque pode ser necessário ali na frente usar esses jogadores, e vai levando. Foi o que ele fez contra o Juventude, porque ele atropelou o Juventude, mesmo com muitos desfalques. O Flamengo jogou todo remendado contra o Juventude e ainda assim atropelou até fazer o 3-0.